Continuando nossa leitura, capítulo 3, a ameaça vinda do céu. Vamos lá. Um dia, depois que o aeroclube passou a funcionar, cheguei na escola e tomei conhecimento do que havia uma coisa no céu prestes a cair nas nossas cabeças. Não era uma invenção local, não. Tinha até saído no jornal. Mas cada um contava a história, aumentava um pouco. Era de assustar mesmo aquela ideia de uma coisa vinda do espaço a qualquer momento podendo nos achatar bem no meio da rua. A professora explicou que não havia motivos para pânico, pois a situação estava sob controle. Pois sim, eu mal me segurava. A vontade era de sair da sala em disparada e ir perguntar ao meu pai, que para mim era o homem mais sábio do mundo. E foi o que fiz tão logo tocou a sineta anunciando o fim da aula. Na rua cruzei com Estrelinha, que era uma espécie de louco oficial da cidade. Ele tinha esse nome porque vivia contando para todo mundo que um dia uma estrelinha ia descer do céu e levá-lo embora. Agora ele andava de um lado para o outro, repetindo, mais louco do que nunca. Se acabar tudo, o Estrelinha vai ter que acabar também. Estrelinha está triste, muito triste. Estrelinha está triste. Muito triste mesmo. Ele era louco, mas não era bobo pelo visto. Até sabia que tinha um certo risco pairando no ar, literalmente. Cheguei em casa, botando o coração pela boca. Tão logo vi meu pai, gritei. Papai, é verdade que o Skylab, era esse o nome da coisa. Está vindo para cá e que ele pode destruir uma cidade inteira? Por quê? Por que é que foram largar esse negócio desse tamanho no céu? Continuando. Ele estava na cozinha ajudando minha mãe, descascando batatas, para ser mais preciso. Calma, calma, meu filho, devagar com o andor que o santo é de barro, disse meu pai, dando aquele sorriso. Só nesse instante é que relaxei um pouco. Primeiro, foram os americanos que o colocaram no espaço. Segundo, trata-se de uma nave Aloha, onde funciona um laboratório de pesquisa. Por isso tem o nome de Sky, em inglês quer dizer céu e lab quer dizer laboratório. Ah, e por que foram largar tudo lá em cima para cair e provocar uma calamidade? Perguntou minha mãe, parando de mexer o doce de leite e segurando a pá no ar como se fosse acertar as contas com o responsável daquela situação. Ao que parece, eles perderam o controle e parte do laboratório está girando desgovernada e pode cair sim na Terra, disse meu pai. Ah, então é verdade. Não se alarme, filho. O planeta possui milhões de quilômetros quadrados. A possibilidade de algo cair aqui neste fim de mundo é quase nenhuma. O mais provável é que essa porcaria caia no mar. E engraçado, quando minha mãe ganhava uma coisa que necessitava, ela ficava muito feliz e dizia: Puxa, isso caiu do céu. Ou quando gostava de algo que você tinha feito, ela dizia: Você caiu do céu. Mas agora, em vez de felizes, estavam todos preocupados com aquela coisa americana que o céu nos daria. Não fale palavrões na frente do menino, Aldo. É uma calamidade um pai dar um exemplo desse. Isso aqui é um hotel de família, meu Jesus. O que mais eu tenho que aguentar? Disse minha mãe. Meu pai largou as batatas na hora e saiu resmungando. Você acha que porcaria é palavrão? Naquele tempo era assim, pelo menos na minha casa. Meu pai não gostava muito dos americanos. Naquela época, o mundo estava dividido em dois: os capitalistas, os americanos, e os comunistas, os soviéticos, por quem ele torcia.
Do alto da escada ele gritou: "Tomara que essa porcaria caia na União Soviética e irrite bastante o povo de lá. Aí esses americanos vão ver. Sabe quantas vezes o exército soviético foi vencido? Nenhuma vez." Dizendo isso, meu pai foi para sua amada biblioteca, bem longe das vistas de minha mãe, que torcia pelos americanos e ficava uma arara quando falavam deles desse modo. Ora, os americanos faziam aqueles filmes que ela gostava tanto, como Bonequinha de Luxo e Se Meu Apartamento Falasse. E isso, para minha mãe, era tudo de bom. Apesar de meu pai ter explicado tão bem a situação, eu tinha lá minhas dúvidas. Só conseguia pensar numa coisa: e se o mundo acabasse e tudo fosse pelos ares e eu não tivesse dado ainda uma volta no avião? Agora sim, eu precisava dar um jeito de voar. Continuando, capítulo 4, meu plano para pegar coqueluche. Na escola, no dia seguinte, fiquei sabendo de uma outra bomba. A professora explicou que Maria Emília, que era a garota mais elegante da classe, sentava na primeira fila e sempre se oferecia para pagar o quadro, não podia assistir às aulas, porque estava doente com coqueluche. Ao ouvir aquela notícia, eu só não caí porque já estava sentado. É que naquela época acreditava-se que um voo de avião era um santo remédio para curar coqueluche de uma criança. Então eu pensei com os meus botões que, se Maria Emília, uma menina tão fina, tinha pé coqueluche, um pobre como eu poderia pegar também. E essa seria a grande oportunidade para meus pais pagarem um voo medicinal. Levantei o braço. Professora, a senhora acha boa ideia eu visitar Maria Emília e emprestar a ela meu caderno? Pois eu ia sugerir que alguém fizesse isso, Alô. Muito obrigada. Logo se vê que você é um colega muito prestativo, disse Dona Ludmila, a professora. No intervalo, a turma inteira ficou tirando o meu couro, achando que eu estava de namorico secreto com Maria Emília, a menina mais convencida da sala. Até o João, que era meu melhor amigo na sala, parecia que estava acreditando, porque disse: "Pode me contar a verdade, Aloá? Porque eu não vou espalhar nada sobre esse seu romance secreto. Vamos lá, pode contar tudo, Romeu." Eu não estava nem aí. Eu só pensava que desde que pudesse visitar Maria Emília e pegar uma coqueluche braba, para mim estava tudo bem. Minha mãe costumava falar que quando Deus fecha uma porta, abre duas janelas. E naquele momento eu entendi o que ela queria dizer. Sempre resta uma esperança se a pessoa acreditar de verdade. Eu estudava pela manhã, por isso tão logo chegava em casa. Ia correndo tomar um banho para sentar na mesa e comer aquele feijão preto com filé acebolado que minha mãe fazia como ninguém. Mas naquele dia eu só pensava em pegar coqueluche. "Onde você está indo com pressa, mocinho?" "A Eloá!" gritou minha mãe. Ela ficava doida da vida quando eu não respondia. Tinha medo de que eu desaparecesse no ar para sempre de uma hora para outra. Mas como desapareci assim, em nossa cidade tão pequena? Só se eu fosse embora com algum circo que estivesse de passagem. Eu não tinha tempo a perder. Precisava falar com Neco, dono da farmácia, e saber tudo sobre como pegar coqueluche. Pela primeira vez na vida, eu não podia perguntar ao meu pai, para que não desconfiasse de nada. Puxa, nunca pensei que um dia ia deixar de consultá-lo a respeito de qualquer assunto. Quando cheguei na farmácia, seu Neco já estava fechando para o almoço.
Seu Neco, uma pessoa com coqueluche sente o quê? Perguntei na bucha. Para que você está querendo saber, Loá? Para botar uma pesquisa na escola, eu disse. Já naquele tempo era assim mesmo. Ninguém tinha internet em casa e o jeito era perguntar aos mais velhos ou procurar nos livros. Vou ser sincero e admitir uma coisa. Eu não me sentia bem mentindo daquele jeito, mas não tinha outra alternativa. Para mim, era uma questão de vida ou morte. Afinal, o Skylab estava a caminho. E agora perguntam isso na escola. É por isso que este país não vai para frente, disse seu Neco, todo espantado. A essa altura, ele já tinha fechado as portas e estava se dirigindo ao hotel da minha mãe, que era onde muita gente costumava almoçar. Eu comecei a ficar preocupado, pois precisava saber de tudo antes de chegar em casa. O pior era que seu Neco começava a falar de uma coisa e depois parava na metade. Num instante, esqueci o que tinha sido perguntado a ele. Meu pai dizia que era porque seu Neco estava muito idoso, com quase 90 anos. Talvez fosse por isso que toda a cidade sabia que precisava ficar de olho nele na hora em que despachava na farmácia, pois quase sempre ele embrulhava o remédio errado. Um dia meu pai foi comprar um para dor nas juntas e o seu Neco lhe vendeu uma pomada contra chulé. Naquele momento, comecei a ficar nervoso, porque a cada passada o hotel ficava mais perto. E eu nada de saber os sintomas da coqueluche. Então, só para atiçar um pouco seu neto, que tinha simpatia pelos americanos, eu disse, sabe, seu Neco, meu pai diz que na União Soviética não tem uma só criança fora da escola. E que lá elas recebem do governo cadernos, livros e fardamento, tudo de graça, e desfilam nas paradas numa ordem que é de dar gosto. Pois fale ao seu pai que os soviéticos são uns safados. É isso que são. Eles não gostam do menino Jesus, nem da mãe dele, a Nossa Senhora, disse ele, vermelho, com um carão. Certo, seu Neco, eu falo. E a coqueluche? Bem, o sujeito fica com febre, os olhos vermelhos, tosse feito um cachorro e tem até hemorragias. Hemorragia, seu Neco? Hemorragias são sangramentos, Aló. Eu não estou sentindo nada disso, disse eu, bastante desanimado. Graças a Deus que não está, meu rapaz. Mas posso sentir. Obrigado, seu Neco. Eu disse e corri para tomar um banho, pois minha mãe já estava à porta do restaurante, com a mão na cintura e aquela cara que dizia, este menino está aprontando alguma. Deixei seu Neco plantado em frente ao restaurante, sem entender nadinha de nada. Bem, o negócio era esperar. Como na escola eu sentava ao lado de Maria Emília, seria muito azar eu não ficar doente. E eu tinha tempo. Era quinta-feira e o aeroclube só funcionava às quartas e aos domingos. Tinha quase uma semana para ficar doente. E aí ficar, ora, se ia. Vou continuar no próximo vídeo, turminha.